Olá, estamos começando mais um Visão Parlamentar, que hoje entrevista o deputado estadual Amarildo Cruz, do Partido dos Trabalhadores. Amarildo Cruz nasceu na cidade de Presidente Epitácio, na divisa entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Em 1981, foi aprovado em um concurso público para fiscal tributário estadual e mudou-se para Campo Grande. De lá para cá, formou-se em Direito, Ciências Contábeis e fez pós-graduação em Gestão Pública e Ciências do Direito. Atuou como sindicalista e, há 3 décadas, integra as fileiras do Partido dos Trabalhadores em Mato Grosso do Sul, onde já foi presidente, vice-presidente e integrante do Diretório Regional. E é com o deputado Amarildo Cruz que nós iniciamos mais uma conversa. Olá, deputado, seja bem-vindo ao Visão Parlamentar. Uma história de 3 mandatos, desafios constantes. Que resumo o senhor faria dessa trajetória como servidor público, como parlamentar aqui no Estado? Olha, Silvio, é uma trajetória que eu me orgulho muito dela, até porque sei como que ela foi construída. O tipo de dedicação, de entrega, de compromisso que eu sempre tive de uma maneira muito firme, defendendo minhas convicções. Atuei na Secretaria de Fazenda, no IBAMA, no governo como dirigente, fui secretário adjunto de Fazenda, fui presidente da Agência Estadual de Habitação, fui superintendente estadual de compras e no parlamento. Então, eu acho que me trouxe até aqui, já exercendo o 3º mandato, foi, acima de tudo, a firmeza na defesa das coisas que eu acredito, levando em consideração uma questão que é fundamental, que é o bem-estar das pessoas, que é a melhoria da qualidade de vida do ser humano. Eu sempre não me contentei apenas em pensar isso, sempre cobrei de mim uma postura ativa nesse aspecto. Isso me trouxe para a política. A formação profissional do senhor, que envolveu a formação em Direito, em Ciências Contábeis, posteriormente como um funcionário público concursado na área de fiscalização tributária, isso acabou caracterizando, de certa parte, a atuação parlamentar do senhor. E basta uma breve visita ao portal da Assembleia Legislativa para verificar a constância com que o senhor pede satisfações ou informações sobre determinados gastos do Poder Executivo. E isso é uma característica que o senhor herdou ou trouxe da sua formação profissional e que implementa na vida parlamentar? Sem dúvida. Isso é muito importante, determinante na minha atuação como parlamentar, porque eu fui aprovado num concurso público, Silvio, em 1981, o primeiro concurso público que o Estado fez, depois de implantado em 1979, o Estado foi dividido em 77, implantado em 79, 81 foi o primeiro concurso público para fiscal na Secretaria de Fazenda do Estado. Eu fui o mais novo aprovado naquele concurso, com 18 anos de idade. A exigência naquela época era de nível médio, não era de nível superior. Depois que passou a ser nível superior, mas em 81 ainda era nível médio. Tinha acabado de completar o nível médio e fui aprovado no concurso. E de lá para cá, trabalhei muito em vários setores da Secretaria de Fazenda, tanto tributando, arrecadando, quanto fiscalizando, no grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização. Trabalhei no contencioso fiscal, trabalhei em julgamento de processos, tanto interno quanto externamente. Tive a condição de trabalhar na parte teórica e na parte prática da ação fiscalizatória do Estado. Isso, logicamente, que me trouxe muita bagagem. Além disso, me formei em Direito, Ciências Contábeis, fiz pós-graduação em Gestão Pública, especialização em Ciência do Direito. Então, obviamente que isso me dá uma visão de Estado muito grande. A Secretaria de Fazenda, eu costumo dizer o seguinte, além da formação técnica, na Secretaria de Fazenda, você consegue, depois de um certo tempo principalmente, cada vez mais, ter uma visão mais completa de como que funciona a gestão pública do Mato Grosso do Sul, porque a Secretaria de Fazenda é uma secretaria que ela dialoga com todas as outras secretarias. Você não tem saúde, não tem educação, não tem segurança, não tem meio ambiente, se você não tiver recursos. E os recursos, quem provém, quem traz para os cofres do Estado é a Secretaria de Fazenda, são os servidores da Fazenda. Então, a visão de Estado é muito ampla, é muito grande. Então, você sabe um processo de licitação, como que é o começo, meio e fim, as fases, os valores. Você sabe um processo tributário, por exemplo, o que analisa renúncia fiscal, concessão de benefícios,
a política de distribuição dos recursos do ICMS, por exemplo, junto aos municípios, a política de arrecadação do Estado, quais os setores que têm que ser incentivados ou não, né? O grau de evasão, de sonegação que tem o Estado e junto com a experiência acumulada ao longo desse tempo todo, não só na política, como na gestão dentro da Secretaria, junto com a formação técnica, logicamente que isso é uma bagagem, né? E a bagagem, ela tem que ser repartida. A experiência que eu acumulei ao longo do tempo, eu não posso carregar comigo. Eu tenho que repartir isso, tenho que passar para as outras pessoas, para as outras gerações. Eu tenho que repartir e tenho que, como parlamentar, principalmente, não perder a oportunidade de que esse conhecimento todo, ele seja efetivamente aplicado em favor do povo. Então, eu sou um dos deputados aqui, com certeza, que mais questiona, principalmente o Executivo, com relação a recursos, a aplicação dos recursos, como que está sendo feito, por que está sendo feito. Muitas vezes faço sugestão na maneira de ser aplicado. E sou um parlamentar aqui na Casa de Oposição, sou do Partido dos Trabalhadores, mas não fujo à responsabilidade de fazer um diálogo muito franco, muito honesto com o governo, seja o governo do PSDB, do PMDB, seja que governo for. Eu tenho compromisso, principalmente, acima de tudo, aliás, com o Estado de Mato Grosso do Sul. Então, isso me dá a consciência de que eu sou um deputado de oposição, mas sou um deputado da oposição mais responsável que existe. É um deputado que dialoga, às vezes na necessidade até de defender, sustentar ou votar num projeto do Executivo, eu voto sem nenhum constrangimento, desde que eu tenho o entendimento que o projeto é um bom projeto, eu vou defender e vou votar. Mas também fico muito à vontade quando percebo que não é o melhor, busco mostrar um outro caminho, apresentar alternativas para o governo, ou quando for o caso, e isso faz parte da democracia, que isso, no meu ponto de vista, não for o melhor para o Estado, fico muito à vontade e voto contra, como tenho feito muitas vezes aqui no Parlamento. Eu acho que essa postura, Silvio, ela traz para a gente, como ela é feita de uma forma leal, de uma forma honesta, ela traz para você, no mínimo, respeito. Seja quem for que esteja no Executivo, as pessoas vão te respeitar, porque sabe, olha, aquele deputado, ele tem independência, ele tem postura, ele tem respeito, se combinar vai cumprir, mas é muito à vontade e tem estatura, envergadura moral, para caso contrário também não concorde com determinado projeto, fica muito à vontade e vota contrariamente também. Na área de meio ambiente, recentemente o senhor conseguiu a aprovação de uma proposta que busca valorizar a produção e exploração de energias renováveis, a chamada energia verde, a energia que não polui o meio ambiente. De que forma essa proposta pode contribuir para o progresso do Mato Grosso do Sul? Então, Silvio, nós aprovamos o projeto aqui na Casa que prevê a concessão de incentivos fiscais, principalmente para as empresas que comercializem ou que utilizem equipamentos que explorem a captação de energia solar aqui no nosso estado. A energia limpa, a energia que não tem resíduos dela, a energia saudável. E uma política inteligente ambiental, na minha opinião, é exatamente essa, a que faz com que a gente possa privilegiar, potencializar, fortalecer o consumo de energia limpa, buscando a diminuição do uso de energia suja, de energia que deixa resíduos, de energia que traz consequências ruins para a vida humana e para o nosso planeta. Esse projeto é interessante porque, além dos benefícios fiscais, por exemplo, ele prevê também que a compensação ambiental ela não seja necessária. Porque você faz a compensação ambiental quando você tem uma energia suja que deixa como consequência, por exemplo, resíduos. Então você tem que compensar. Quando você não tem nenhum tipo de resíduo derivado da utilização de determinada energia, não tem por que você também fazer essa compensação, embora isso possa ser feito. O consumidor, aquele que utiliza ou aquele que comercializa, por exemplo, os implementos necessários para a captação e para a exploração da energia solar não existe nada no projeto que proíba, mas não traz essa obrigatoriedade. E principalmente com relação à política de incentivos fiscais. Na verdade, o projeto nosso aqui na Casa, nós não podemos conceder ao Executivo, que tem essa prerrogativa de fazer a concessão do benefício fiscal, mas dentro desse projeto nós tratamos também e deixamos bem explícito que o Executivo poderá, a título de fortalecer essa política de consumo
de energia limpa no nosso estado, também conceder benefício fiscal para que esses equipamentos possam ser comercializados e possam ser utilizados pela população sul-mato-grossense. Benefício fiscal que diminui o preço, que melhora o preço para o consumidor, que tem facilidade de crédito e condições de comprar esses equipamentos para poder, por exemplo, deixar de utilizar a energia que vem de uma hidrelétrica, por exemplo, trocar pela energia solar. Eu acho que a política é importante, isso está sendo feito já em outros estados, outras unidades da federação. Nós temos hoje 16 estados das 27 unidades da federação que já concederam benefícios fiscais para que possa a população ter acesso a um equipamento mais barato para poder utilizar a energia solar. Isso é incentivar a utilização de energia limpa que nós estamos trazendo para o nosso estado através desse projeto de lei que visa o incentivo, o aumento do consumo de energia limpa em detrimento da energia suja. Recentemente, o senhor coordenou as discussões na casa sobre a regulamentação ou uma regulamentação mais rigorosa sobre a pulverização aérea de agrotóxicos. De que forma essa proposta está evoluindo na casa? Nós fizemos audiências públicas, 2 audiências públicas debatendo a questão e estamos já agora com um projeto dando entrada para tramitação na casa, tratando especificamente da utilização de agrotóxicos e também da pulverização aérea ou a pulverização não aérea, pulverização feita por equipamentos manualmente pelas pessoas que trabalham no campo. É necessário, nós temos uma legislação que trata de agrotóxicos no nosso estado que não é abrangente, né, que na verdade ela não traz parâmetros, por exemplo, que demonstrem a necessidade de você manter uma distância entre as áreas que estão sendo pulverizadas de uma cidade, de um rio, de uma nascente. Então, você tem que ter regras para isso. E o que instrui isso no nosso estado é uma portaria da ANAC. O que nós queremos é uma lei estadual, até porque, Silvio, o nosso estado tem peculiaridades. Todos os estados brasileiros têm as suas peculiaridades. Tem estados que têm, por exemplo, menos rio, tem outros que não têm, tem mais rios, tem estado que está no litoral, tem estado que não está no litoral. Tem estado que está sobre o aquífero Guarani, tem estado que não está. Tem estado que tem aldeias indígenas, por exemplo, dentro da área rural, e tem estado que não tem. Tem estado que tem quilombos, tem estado que não tem. Tem estado que tem poucas cidades, tem estados que tem muitas cidades. Então, cada um tem que ter uma legislação específica. E é uma competência concorrente do estado membro com a União de legislar sobre a política de agrotóxicos e principalmente sobre essa questão da pulverização. Então, nós estamos agora entrando com esse projeto para poder fazer com que os parâmetros do nosso projeto de lei, eles são mais restritivos no uso do agrotóxico. Por exemplo, a portaria da ANAC, que ela prevê uma distância que deve ser guardada entre a área pulverizada e uma cidade, por exemplo, nós estamos aumentando essa distância no nosso projeto. Para quê? Para proteger mais a cidade. Por quê? Porque nós temos aqui vários casos aqui no nosso estado e no Brasil que comprovam, por exemplo, o crescente número da incidência de câncer de pele, de câncer de pulmão, por exemplo, em algumas áreas que coincide com o crescente consumo de agrotóxico também. Uma coisa está relacionada com a outra. Tem estudos técnicos, estudos do Instituto Nacional do Câncer, por exemplo, que mostram claramente isso. O Brasil consome, em média, por ano, 6 litros de agrotóxicos. O Mato Grosso do Sul consome em torno de 12, 13 litros de agrotóxicos. Proporcionalmente nós estamos acima da média nacional. E o mais grave, além de estar acima da média nacional, nós aqui consumimos agrotóxicos que já estão proibidos no nosso país e que entram no nosso território por contrabando, pela facilidade em função da área de fronteira. Então, aqui no nosso estado, nós temos uma urgência maior ainda em definir uma legislação, que não só definir a legislação, mas fazer uma fiscalização rígida, porque nós estamos sendo envenenados, consumindo aquilo que nós compramos aqui, que é produzido em grande escala. Ou então, uma boa parte disso também está sendo exportado, na produção da cana-de-açúcar, de grãos, por exemplo, onde se utiliza muito agrotóxico. Então, nós temos que colocar regra nisso.
Nós temos que delimitar essa política, né, porque a população, mais cedo ou mais tarde, começa a sofrer as consequências disso. E a responsabilidade do Estado ter uma política adequada, que proteja seu povo, que coloque a saúde acima de tudo, né, e que não, a qualquer custo, desenvolva o Estado, porque é importante a balança comercial, porque é importante o agronegócio, mas e a vida? E a saúde? Como que é isso? Então, nós estamos propondo esse debate com esse projeto de lei aqui na casa. Tenho certeza que vai dar muita discussão a respeito dessa questão, mas não abro mão. Eu tenho convencimento pessoal de que com esses números, com os relatórios, com estudos técnicos feitos por setores de saúde ou até pela própria ANAC, pelo IBAMA. O IBAMA, por exemplo, no Estado, defendeu aqui em audiência pública que se proíba no nosso Estado de imediato a utilização de agrotóxicos por via aérea, entendeu? Então, por quê? Porque o IBAMA detecta, tá, os danos que isso tem trazido para as populações. Por exemplo, nós temos denúncia no nosso estado de algumas aldeias que foram, os aviões passaram de uma lavoura próxima, né, como não tem um controle adequado, pulverizaram a aldeia várias vezes. Isso fez com que várias crianças fossem intoxicadas, envenenadas, uma alta incidência, aumenta o volume de pessoas na rede pública de saúde, aumenta o custo do Estado, por conta que você não tem um ordenamento com relação a essa questão. É muito sério isso não é pouca coisa. Num Estado como o nosso, é extremamente importante. Então, eu quero estar fazendo essa discussão de uma forma muito forte e veemente. O Ministério Público Estadual está muito atuante nesse sentido, o Ministério Público Federal está muito atuante nesse sentido, os pequenos produtores que têm se sentido prejudicados, né, os segmentos mais fragilizados da população, como os indígenas, por exemplo, como os quilombolas, por exemplo, que estão em distritos, muitas vezes cercados por uma grande lavoura, e logicamente, cá entre nós, você tem um distrito lá, e em torno dele você tem uma grande plantação de cana, por exemplo, na prática é muito difícil o avião desviar daquele distrito ali, para fazer a pulverização numa distância que ele tem que guardar. Então, nós queremos não só aperfeiçoar a legislação nesse sentido, mas cobrar de uma forma veemente, principalmente do Poder Público do Estado e do Poder Público Federal, também uma fiscalização mais contundente nesse sentido. E principalmente do governo federal na questão relacionada ao contrabando de agrotóxicos que já estão proibidos no Brasil, que são os mais danosos à saúde, que estão proibidos, mas que continuam sendo consumidos no Mato Grosso do Sul pela facilidade de adentrar o nosso território pelo Paraguai e pela Bolívia. A discussão sobre o meio ambiente acabou conduzindo naturalmente para outras questões defendidas pelo senhor, como a questão da saúde. Então, nós poderíamos falar aqui, por exemplo, sobre a atuação do senhor como um integrante da Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde aqui na casa. Como foi essa comissão? Que trabalhos foram possíveis se realizar, o que se constatou e que análise o senhor faz? Silvio, eu acho que a CPI da Saúde, que nós fizemos em 2013, foi, com certeza, uma das melhores comissões parlamentares de inquérito que essa casa já fez. Sem demérito a ninguém e com toda a humildade do mundo, eu falo isso para você. Por quê? Nós trabalhamos durante 6 meses com uma equipe altamente competente, dedicada, interessada e que fez com que, à medida que nós fôssemos investigando, à medida que nós fomos nos aprofundando sobre os fatos, mais nós percebemos a necessidade de fazer uma radiografia completa sobre a situação da saúde do Mato Grosso do Sul. Nós fizemos isso, a CPI da Saúde, ela abrangeu todo o território estadual, 79 municípios, as 6 regiões mais importantes, os 6 polos regionais mais importantes do nosso estado e a capital também. E com isso, nós trouxemos uma constatação muito óbvia que nós vemos hoje na prática sendo debatida a todo momento. Primeiro, o problema de saúde no nosso estado, a exemplo do que acontece no Brasil, não é uma questão só de investimento, né? Ela é principalmente uma questão de gestão. E quando a gestão é mal feita, você pode colocar dinheiro como você quiser, que o dinheiro nunca vai dar. O município, por exemplo, ele tem a obrigação de investir 15% da sua receita na saúde, é uma obrigação constitucional. O Estado, 12%. E a União que investe em torno de 7%, 8%. E não dá.
Então não adianta você carimbar e vincular e aumentar cada vez mais a quantidade de recursos. É preciso você ter gestão. Gestão que faça com que o recurso que sai do Ministério da Saúde, ele chegue exatamente aquele valor, chegue lá na ponta, no município. E que o município, que é o grande executor, ele possa fiscalizar, que a população possa ser atuante e organizada, os conselhos municipais de saúde e estadual de saúde possam funcionar para fazer com que esse recurso chegue lá no mesmo montante e possa impactar, possa custear a saúde com qualidade, que signifique uma proteção maior para o cidadão. É essa que é a questão, que é o grande problema, o grande desafio. E no Mato Grosso do Sul nós vemos um processo caótico de gestão, que eu acho que é um retrato do Brasil, não é só no nosso estado, infelizmente. É um retrato meio do Brasil, né? Você tem problema lá em hospitais públicos, porque nós temos aqui no Brasil o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é o sistema mais moderno de proteção da saúde que existe nesse planeta, copiado por outros países, mas no Brasil, que foi o grande país onde o SUS é importado, porque é saúde universal, de qualidade, gratuita, como está previsto na Constituição, para toda a população, sem exceção, mas ele acaba sendo boicotado, por exemplo, pelos planos privados. Por exemplo, pelos médicos que nós temos no nosso estado, e principalmente, essa foi a constatação da saúde, que tem hospitais, que tem clínicas particulares, que tem laboratórios, que querem vender serviço caro para o estado. E o estado não tem força para se opor a isso, acaba sendo refém. E quem paga o pato dessa história inteira? A população, principalmente aquele que a Constituição manda assistir de forma gratuita e com qualidade. Esse é um grande dilema da saúde. O grande dilema da saúde é o enfrentamento que o prefeito, que o governador, que o presidente da República, que o judiciário, por exemplo, tem que fazer com relação a alguns segmentos que fazem com que o Estado seja seu refém. E quando eu falo Estado, eu falo o povo. A população acaba sendo refém de corporações que não contribuem, pensam só no ganho excessivo, exacerbado, sem se preocupar com a questão fundamental, que é a qualidade de saúde, de vida que tem que ter a população. E aí nós entramos num campo que diz respeito especificamente às políticas públicas para as minorias. Já que a gente falou aqui sobre a dificuldade de gestão, de se atender àquelas necessidades básicas do cidadão brasileiro, a gente sabe que essa situação se torna mais deficitária ainda e mais precária ainda quando o assunto se trata de minorias, quilombolas, indígenas. Alguns dos projetos e debates propostos pelo senhor aqui na casa têm como tema essas minorias e as necessidades de atendimento mais adequado. O que o senhor diria a respeito desse trabalho? Silvio, o parlamento aqui tem representatividade de todos os segmentos da população. Então, eu, até pela minha origem, pela minha trajetória, pelas minhas convicções, por tudo aquilo que eu acredito, não vejo, como nós fazemos um debate aqui, por exemplo, vamos debater a questão ambiental. Como que você vai discutir, por exemplo, o Pantanal, se você não trouxer o pantaneiro para discutir? Quem mora dentro do Pantanal é o pantaneiro. Tem que o cara da Europa que vai falar, porque a melhor política é essa, é isso, é aquilo. Gente, quem mais entende é quem está lá dentro. Então, nós vamos discutir, por exemplo, qualidade de vida. Nós vamos discutir distribuição de renda. Nós vamos discutir democratização de oportunidades. Nós somos um país que é só pegar os indicadores sociais, nós somos um país e um estado que deve muito para a sua população, principalmente para os mais humildes. E quem tem que fazer isso? É o Estado, é a obrigação do Estado. Então, como que eu tenho que fazer com que a política pública de qualidade chegue lá ao mais necessitado? É o Estado que tem a obrigação de fazer isso. E aí, você tem que trazer aquele necessitado para o centro da discussão. Você tem que trazer o indígena quando você vai discutir, por exemplo, acesso mais fácil à universidade, ou com menos dificuldade. Mais fácil não existe, com menos dificuldade. Por quê? Porque é um setor que está fora da universidade. Você tem que trazer o negro para dentro da discussão de melhorar o acesso à universidade. Por quê? Porque historicamente sempre teve a margem, hoje está se integrando, porque ao longo dos últimos anos começou a se discutir mais essa questão. Então começou-se a ter mais políticas públicas nesse sentido. Lógico que no momento que você dá atenção e que você tem políticas públicas para aquilo, isso vai trazer um resultado, que é a inclusão social. Então, deputado, nós vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais Visão Parlamentar.
Trago novidades da programação da TV Assembleia. Já está no ar o novo visual da televisão do Legislativo. Cada vez mais antenado, o veículo mostra que está evoluindo junto com a modernização dos serviços da Casa de Leis. Um novo momento, mas mantendo a mesma clareza e o mesmo compromisso de levar até você informações de qualidade. Assista a nova TV Assembleia pelo canal 9 da NET, YouTube ou portal al.ms.gov.br. Estamos de volta com Visão Parlamentar, hoje conversando com o deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Amarildo Cruz. O senhor é líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa desde o início do ano, pela terceira vez exercendo essa função frente à bancada do Partido dos Trabalhadores. Os desafios para reverter esse cenário em que o Partido dos Trabalhadores se viu afetado por conta da implicação de vários de seus líderes na esfera nacional em investigações como Lava Jato, condenações, inclusive. De que forma o Partido dos Trabalhadores aqui em Mato Grosso do Sul tem trabalhado para mudar esse cenário e a percepção da população com relação à legenda? Silvio, eu acho que esse processo não é só o PT, eu acho que a população brasileira, de uma maneira geral, vai sair de uma forma diferente de todo esse processo. Esse processo trouxe à tona muitos problemas que estavam embaixo do tapete no nosso país. Por exemplo, o comportamento da sociedade como um todo. Trouxe a questão da hipocrisia, trouxe a questão da mediocridade, trouxe a questão da falta de solidariedade, do egoísmo, daquela história do farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso sempre foi latente na nossa sociedade, mas muitas vezes de uma forma velada. Esse episódio todo, não só do impeachment, mas hoje a questão do comportamento do Legislativo, principalmente no Congresso Nacional, o Judiciário brasileiro, o Executivo com o governo enfraquecido que nós temos hoje, isso tudo, na verdade, está fazendo com que a população possa fazer uma profunda reflexão, que eu acho que isso é importante. E o PT também, logicamente, porque o PT está no centro dessa discussão inteira. Mas tem uma máxima que diz o seguinte: não existe sociedade honesta e governo corrupto. Da mesma forma que não existe sociedade corrupta com governo honesto. Então, se o governo é corrupto, alguma coisa tem com a nossa sociedade também, que é de comportamental, que é cultural. Quando o sujeito, por exemplo, busca um atestado falso para poder justificar a sua ausência no trabalho. Quando o sujeito, por exemplo, se preocupa em dar alguma gorjeta ou alguma coisa para o guarda para não sofrer uma multa. Quando muitas vezes as pessoas recebem um troco errado, mas não devolve quando está recebendo a maior. Tudo isso aí é importante para a gente fazer essa análise mais profunda, de um conteúdo mais sociológico, filosófico e até antropológico, para você entender um pouco do comportamento na recente política do nosso Estado, que se manifesta no alto escalão de poder, no Legislativo, no Executivo e no Judiciário também. Então, a verdadeira reforma pela qual o país tem que passar é uma reforma ética, moral, desde as suas bases até os altos escalões do governo. Sim, porque, por exemplo, todo mundo sabe que a presidenta Dilma saiu do poder porque era a única honesta. Tanto que não pesa contra ela nenhuma acusação,
não foi denunciada na lista do Odebrecht, não é denunciada na Lava Jato, não tem nenhuma imputação de crime sobre ela, a não ser uma coisa que acharam lá, que é pedalada fiscal para justificar o impeachment. Tanto que não era crime, que passou 2 meses depois do impeachment dela, eles aboliram isso, né, da norma legal como se fosse um crime de responsabilidade. Então não é essa a grande questão. A grande questão é que, num determinado momento, a grande mídia, na minha opinião, um braço do judiciário, sentindo, numa disputa em 2014, que o país teve praticamente uma divisão, embora a presidenta foi eleita com 54 milhões de votos, resolveu buscar inviabilizar a atuação do governo. E a presidenta Dilma não governou no segundo mandato, principalmente porque, a partir do momento que tomou posse no segundo mandato, começou um boicote muito forte dentro do Congresso Nacional. A Dilma não aprovou mais nada no segundo mandato dela. Ela aprovava no primeiro, no segundo não aprovou. Não conseguiu governar. Já tinha uma crise econômica chegando ao Brasil, que é uma crise econômica mundial, por conta, desde 2008, que vem rolando em alguns países, não conseguiram sair da crise até hoje, desde 2008. Chega em 2014, essa crise começa a se aproximar do Brasil e aqui ela é potencializada por uma crise política, porque teve gente que perdeu a eleição, né, não se contentou com o resultado, consequentemente não é democrata, não aprecia a democracia, né, viu aí junto com os setores da mídia e com o judiciário, não, vamos boicotar que nós temos condição de mudar o norte desse governo. Agora, uma coisa, Silvio, é comportamento ético que se exige, não é da Dilma, não é do Lula, não é do Renan, não é de quem quer que seja, é de todo cidadão brasileiro. A outra coisa é o tipo de governo que está se fazendo no Brasil. E aí é que está a questão, quando nós falamos golpe, é exatamente isso, porque o que o presidente Temer está fazendo hoje não é aquilo que foi defendido na campanha de 2014, que fez o povo votar na Dilma, da qual ele era vice. A Dilma foi eleita com outros propósitos, defendendo outras bandeiras, defendendo, por exemplo, não um Estado mínimo, mas defendendo um Estado fortalecido, com a gestão pública fortalecida, com uma política forte de proteção às minorias, a política forte respeitando os aposentados, uma política forte representando os servidores públicos, que está sendo desmanchado tudo isso. Por quê? Porque, na verdade, ele se abrigou dentro de uma chapa para ganhar a eleição, embora não fosse isso que ele acreditasse. Está explícito isso. Agora que nós estamos vendo, na verdade, depois desse golpe que aconteceu. Então, eu acho que tudo isso, na verdade, traz... O PT também cometeu erros, obviamente, que cometeu erros, mas eu acho que isso tudo traz para nós uma necessidade, né, de se fazer uma reflexão muito profunda, né, sobre o comportamento do brasileiro, sobre a nossa própria história recente da política brasileira, para apontar novos rumos. O PT precisa, na minha avaliação, fortalecer uma coisa que ele tinha lá atrás e que me encantou no partido quando eu comecei a militar no PT, o seu poder de interlocução, por exemplo, com os movimentos sociais. O PT perdeu isso ao longo do tempo. O PT, durante o governo, em determinados momentos, o PT poderia ter feito uma discussão mais profunda sobre um marco regulatório para a mídia, por exemplo. Isso não é censura, isso acontece no mundo inteiro. Nos Estados Unidos tem marco regulatório para a mídia. Na Europa, a maioria dos países tem marco regulatório para a mídia. O que é o marco regulatório? O marco regulatório é você ter uma lei que defina, por exemplo, que a imprensa tem liberdade, que a imprensa tem o dever da informação, mas que a imprensa também tem responsabilidade. A mídia não pode, do dia para a noite, pegar a vida de um cidadão, jogar na lata do lixo, depois descobrir que aquilo lá não é verdade e ficar por isso mesmo e dar uma notinha de rodapé como consequência. Não se pode fazer isso. E quem que tem que regulamentar isso? Congresso Nacional. O senhor passa a integrar a mesa diretora da Assembleia Legislativa nos próximos 2 anos. Em um momento em que todo o país enfrenta graves dificuldades institucionais, financeiras, mas Mato Grosso do Sul ainda tem uma situação relativamente confortável, mas grandes desafios pela frente. De que forma a mesa diretora, a Assembleia Legislativa pode contribuir para que o governo do estado de Mato Grosso do Sul atenda às necessidades da sua população e consiga tirar o estado desse cenário caótico em que o país como um todo se encontra? Silvio, o Mato Grosso do Sul é um estado, que se você pegar nos últimos 20 anos, por exemplo, é um estado que sempre, mesmo nos momentos mais difíceis, é um estado que sempre cresce acima da média no nosso país.
Por exemplo, a fronteira agrícola do Estado cada vez mais aumenta. Você tem uma produção maior, o agronegócio hoje é um dos principais sustentáculos da balança comercial brasileira. Então, tudo isso faz do nosso Estado um Estado muito forte economicamente. Nós temos uma economia saudável. O que nós temos que fazer é ajudar, na minha opinião, o Estado a ter cada vez mais uma posição mais forte economicamente e que isso possa significar melhoria da qualidade do povo. Não adianta você ter uma sociedade rica, uma economia forte, se essa riqueza estiver na mão de poucos. Você precisa distribuir mais as oportunidades, porque quem compõe o todo, na verdade, quem produz a riqueza no todo é a população que está dentro do Estado. Então, o Estado tem responsabilidade social. Então, eu sou a favor do crescimento, do fortalecimento da economia, mas com uma distribuição mais justa de oportunidades para que todos possam, mais ou menos, logicamente, ter acesso a essa riqueza. A mesa, agora na Assembleia Legislativa, essa mesa para 2017, 2018, ela tem um papel importante. A condução do parlamento, ela é fundamental. É aqui a mesa que vai conduzir os destinos da casa, mas também eu vejo que a participação nossa do PT, através da minha participação agora em 2017 e 2018, ela tem que significar, dentro da mesa diretiva, um polo que possa fazer com que o parlamento entenda esse momento que nós estamos vivendo no nosso país e no nosso Estado, e seja cada vez mais transparente, que seja cada vez mais democrático, que entenda cada vez mais a necessidade de se produzir uma legislação de qualidade que contribua efetivamente para a melhoria da qualidade de vida do povo. Senão não tem por que nós participar da mesa. Participar da mesa por participar da mesa, não. Participar da mesa para que efetivamente nós possamos fazer isso. E não é fácil, é que é uma composição de vários partidos, né, que tem ideologias diferentes, que tem visão de mundo, de Estado, que tem postura diferente, mas estou falando nossa, com relação àquilo que nós acreditamos. E eu vou me dedicar durante esses próximos 2 anos, se Deus quiser, a ter essa atuação com esse perfil, né, de fazer as disputas dentro da mesa, as disputas dentro do parlamento, no sentido de fazer com que nós possamos organizar a casa da melhor maneira possível, dar transparência, valorizar aquilo que é feito, valorizar os trabalhadores, porque não adianta, na Assembleia Legislativa, temos aqui um prédio, o que faz a Assembleia são os servidores da Assembleia, que tem que ser valorizado, precisa ter plano de carreira, precisa ter agora nós tivemos o primeiro concurso, nós precisamos melhorar o funcionamento, precisa ter as comissões, ter seus espaços, ter seu corpo de funcionários à disposição, para que efetivamente a gente possa fazer uma análise mais profunda de cada tema que chega em cada comissão, para que se possa melhorar cada vez mais a qualidade da legislação que é produzida aqui dentro e para que a gente possa, acima de tudo, aumentar o grau de transparência. As pessoas precisam saber efetivamente o que acontece aqui dentro sem nenhum tipo de problema, que já avançou muito com relação ao que era. Eu estou no 3º mandato, eu sei do que eu estou falando. E principalmente com relação à questão da democratização. Aqui é a casa do povo. Aqui tem 24 pessoas que foram eleitas pela população desse Estado. Entendeu? Então, nós precisamos fazer com que a população se sinta representada, que venha aqui para dentro, que participe dos debates, que acompanhe o que acontece, que acompanhe as sessões, que acompanhe as reuniões de comissões. Todos os setores organizados da sociedade, ligados à educação, à saúde, à segurança, ao transporte, ao empreendimento, ao agronegócio, às minorias, em todos os setores, a sociedade precisa se sentir representada, porque eu acho que a angústia maior, que aumenta uma percepção ruim, um conceito ruim que a sociedade tem dos políticos hoje, é a pouca participação que tem a sociedade. A sociedade vai lá de 2 em 2 anos e elege, e não acompanha. Mas não é porque a população faz isso que nós temos que ficar de braço cruzado, nós temos que estimular a sociedade a fazer isso. O seu papel como cidadão não é só eleger, é também participar aí na audiência pública. Eu acho que um passo importante que nós devemos dar em 2017 é, por exemplo, colocar o canal da TV Assembleia, o canal aberto. Porque eu acho que você levar lá para o cidadão em qualquer lugar desse Estado, todos os dias, de sessão, por exemplo, ele pode assistir ou não assistir, mas ele tem que ter a oportunidade, se quiser assistir, de poder acompanhar. E acompanhar, eu acho que isso é muito importante. Ganha a casa, ganha o parlamento, ganha também, por exemplo, os deputados que trabalham. Porque aí vai aparecer quem que efetivamente não falta nas sessões,
quem que faz proposições, qual que é a qualidade das proposições, qual que é a qualidade dos debates que o deputado A, B ou C está fazendo. Isso tudo é extremamente importante. Eu, por exemplo, sempre defendi, desde que eu cheguei aqui, precisamos colocar a TV Assembleia no canal aberto, como eu vejo em outros estados. Por quê? Porque a população tem esse direito. Eu tenho direito de saber qual foi o voto do meu deputado sobre determinada matéria que interessa, que impacta diretamente na minha vida. Né? Então, nós temos que lutar. E eu vou, nesses próximos 2 anos, tenho como uma das incumbências estar cuidando dessa parte da comunicação e, com certeza absoluta, essa é uma das prioridades que eu acho que ajuda no aumento da transparência e, principalmente, da democratização que essa casa tem que ter. Nós fazemos votos que as proposições, que as ideias, as diversas bandeiras que o senhor apresentou aqui sejam bem-sucedidas e que essa transparência e esse serviço para a população sul-mato-grossense seja cada vez mais efetivo. Obrigado, deputado, pela sua entrevista ao Visão Parlamentar. E com essas palavras, nós encerramos mais um Visão Parlamentar que traz para você aqui as posições, os pensamentos, as propostas e o trabalho dos deputados estaduais na Casa de Leis de Mato Grosso do Sul. Em outra oportunidade, nós traremos mais histórias, mais trabalho e mais do que é apresentado pelos deputados estaduais na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Até mais.